Olá, meu amigo e minha amiga. Tudo bem com você? É ótimo ter a sua companhia no programa Teólogos. Aqui nós estudamos a palavra de Deus com calma, com tempo e com profundidade. Sabe para quê? Para compreender o texto sagrado. Mas não só isso. O nosso objetivo final é fazer melhor a vontade do Pai Celestial. Você pode acompanhar curiosidades do nosso programa, os nossos convidados, temas e algumas outras informações acessando as redes sociais que aparecem aí na sua tela. Caso você queira se aprofundar em algum tema bíblico, eu sugiro que você olhe o site biblia.com.br. Nele você encontrará diversos materiais, poderá solicitar material impresso para Novo Tempo ou poderá fazer um estudo bíblico online. biblia.com.br. No Evangelho de João, capítulo 17, versículos 14 a 16, nós lemos o seguinte: Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Ao longo da história do cristianismo, tem havido um debate muito conhecido entre o modo como a igreja se relaciona com a cultura. O teólogo Richard Niebuhr trouxe à tona este debate com o seu clássico Cristo e Cultura. No programa de hoje vamos tentar compreender a forma como a igreja se relaciona com a cultura, especificamente a cultura pop. Dessa forma, vamos compreender os princípios do reino e como estes princípios interagem na sociedade em que vivemos. Está começando o programa Teólogos. No programa de hoje, o nosso tema em debate é o cristão e a cultura, especificamente o cristão e a cultura popular. Para iniciarmos esse debate, agora nós temos dois convidados. Eu quero apresentar aqui, primeiramente, o professor pastor Dr. Alan Novaes. Alan, muito obrigado por sua presença aqui conosco. Aliás, falando de formação acadêmica, o que você estudou na vida já? Você é jovem, mas o que você já andou estudando? Olha, eu tenho uma graduação em jornalismo e outra em teologia. Sim. Um mestrado em comunicação e um doutorado em ciência da religião. Então, sempre naveguei aí um pouco nesse universo da comunicação e teologia. Bom, essa sua formação em comunicação, inclusive, fortalece a sua atuação na teologia aplicada, né? Exatamente. Você atua no seminário na área de teologia aplicada. Isso, com disciplinas de mídia e religião, sociologia da religião e disciplinas na área de juventude e novas gerações. E como é a experiência, Alan, de ser um professor universitário na área de teologia? Olha, é uma experiência fantástica, é um privilégio, mas ao mesmo tempo é muito desafiador, né? Porque o teólogo da área aplicada, ele precisa estar atento ao espírito da época, aos desafios, a esses desafios que pulsam da sociedade, as demandas que vêm da sociedade. Então, ele tem que ter uma leitura de cenário bastante acurada, é desafiador. Bom, eu queria aqui agradecer ao Centro Universitário Adventista de São Paulo, o campus Engenheiro Coelho, porque gentilmente permitiu que o Dr. Alan Novaes estivesse aqui conosco para nos ajudar a compreender esse tema de hoje, o cristão e a cultura. Alan, muito obrigado por tirar esse tempo para estar aqui. Eu que agradeço. Na TV Novo Tempo. O nosso outro convidado vem do Instituto Adventista Paranaense, perto de Maringá. É o pastor, professor Marcelo Cardoso. Marcelo, muito obrigado por você estar conosco neste programa. Me sinto honrado, pastor. Marcelo, qual que é a sua área de interesse e o que você gosta de estudar? Ok. Eu sou graduado em teologia também. Fiz mestrado em liderança, pós-graduação também em missão urbana. Sim. E eu sou apaixonado por essa área, missão urbana. Agora, você também, como pastor adventista, é um evangelista. Sim, sim. Trabalhei durante muito tempo como evangelista de campo e evangelista de união. E o que faz um evangelista no campo, na união?
Pastor, ele coordena praticamente a missão da igreja, né? O desenvolvimento da pregação do evangelho, ele estabelece estratégias justamente nessa área, desenvolve programas evangelísticos. Isso basicamente é o que compõe o trabalho de um evangelista. Você disse que você foi evangelista de campo e de união. Talvez algumas pessoas não compreendam. O que seria um campo, o que seria uma união? Ok. Quando nós chamamos de campo, nós falamos de uma sede administrativa da igreja que é responsável por uma região específica, uma cidade ou um grupo de cidades. Okay. E já quando nós tratamos de união, é também uma sede administrativa da igreja, mas já é a nível de um estado, né? Então, nós entendemos assim. Existem várias instâncias da igreja. Então, a união congrega algumas associações ou campos. Isso mesmo. Muito bem. Marcelo, muito obrigado por você estar aqui conosco. E eu quero agradecer também ao Instituto Adventista Paranaense, porque permitiu o Marcelo estar aqui para nos ajudar a compreender melhor o tema que está sendo proposto, que é o Evangelho e a cultura popular. Muito bem, eu quero começar com você, Alain. Eu mencionei logo na introdução do grande professor Richard Niebuhr, que foi professor de teologia em Yale, e ele marcou a sociedade da época, até hoje, com esse clássico Cristo e Cultura. Eu li esse livro há alguns anos e realmente ele impactou a minha compreensão do que seja cultura, essa categorização que ele faz. Acho que podemos começar com isso. O que seria cultura e de que modo, então, a cultura se relacionaria com a igreja com a cultura? Mas vamos começar com a categorização niebuhriana. Ok. No livro Cristo e Cultura, Niebuhr entende cultura como um conjunto de práticas, rituais, valores, códigos de uma sociedade, que vai desde artes, literatura, música, até política, economia, etc. Então, o relacionamento com essa dimensão da sociedade, para Niebuhr, foi sempre conflituoso em relação ao cristianismo. Então, para ele, havia, quando o indivíduo se convertia ao cristianismo, havia ali um conflito de autoridades. Para ele, o indivíduo que não era converso, ele estava submisso à autoridade da cultura. E agora que ele se convertia, havia um conflito na mente dele, porque havia uma outra autoridade que surgia ali, a de Deus. Sim. Então, por isso que ele chama o livro dele de Cristo e Cultura, né? Muitas pessoas olhavam essa relação como exclusão, ou Cristo ou cultura. Só que, ao estudar a história do cristianismo, Niebuhr descobriu que teólogos, líderes religiosos, igrejas reagiram de maneira diferente. Então, por exemplo, haviam grupos que optaram por rejeitar a cultura. Sim. Ele chamou isso de uma categoria chamada Cristo contra a cultura. Contra a cultura. Não no sentido de que Jesus Cristo está contra a cultura. Ele está usando a palavra Cristo como representativa para cristãos. Ok. Então, Cristo contra a cultura seriam aqueles grupos ou movimentos que acreditam que a cultura é má, pecaminosa, e devemos nos separar dela completamente. Havia um outro grupo, do outro polo, assim, um outro extremo, ele chamou de Cristo da cultura. São os indivíduos que promoviam tantos valores da cultura, Sim. se misturavam tanto com a cultura, aceitavam a cultura sem filtros, que o evangelho praticamente perdeu sua identidade, sua eficácia. Sim. E no meio dessas categorias ele tinha outras, que era Cristo transformando a cultura em paradoxo, e Cristo a cultura, Cristo acima da cultura, que seria uma relação de síntese com a cultura. Bom, Alain, por que a obra de Niebuhr foi tão impactante e continua ainda sendo objeto de estudo? A obra dele foi impactante e, assim, basicamente, ela fundamentou as aulas de missiologia e de ética cristã nos seminários protestantes norte-americanos dos anos 50 até a atualidade, que é um livro-texto ainda obrigatório, embora já um pouco mais defasado. Sim. Porque foi a primeira vez que se sistematizou a relação que a igreja cristã tem com a cultura. E quando ele sistematizou nessas categorias que eu mencionei, as igrejas conseguiram olhar para si mesmas de maneira crítica e falar, pera, eu sou contra a cultura, eu sou da cultura, eu estou transformando a cultura, ou na verdade uma categoria não consegue me explicar. Então foi a primeira vez
na história que houve uma espécie de autocompreensão e autocrítica das igrejas em relação à cultura e até mesmo o cumprimento da missão, né? Uhum. Bom, o amigo e amiga que nos acompanha provavelmente não conhece a obra de Richard Niebuhr. E você mencionou basicamente essas posturas antagônicas, o Cristo da cultura e contra a cultura, e depois mais outras duas posturas. Podemos explicar um pouco melhor para o nosso telespectador, usando exemplos? Uhum, Que certeza. exemplo poderíamos usar para demonstrar essas posturas niebuhrianas? Vamos falar dos polos, dos extremos, que eu acho que é mais fácil. Isso. Então, na postura Cristo contra a cultura, ele conseguiu identificar que, por exemplo, o monasticismo foi uma manifestação do cristianismo que adotou a rejeição contra a cultura. Então, essa ideia de criar-se mosteiros, né, ou conventos até também. Enclausurar-se. Enclausurar-se, você ter ali que pagar promessas, ter contatos assim extremamente raros com o mundo exterior, porque o próprio celibato, né, é uma questão que estava envolvida ali na clausura, porque a cultura era má, a cultura era pecaminosa, então eu devia viver em clausura. Sim. Então, essa questão foi uma que ele identificou como Cristo contra a cultura, por exemplo. E o Cristo da cultura? O Cristo da cultura, um dos exemplos que ele dá é o que ele chama dos teólogos liberais. Então, o liberalismo na teologia foi um movimento surgido já algumas décadas atrás, em que os teólogos foram tão influenciados pela ciência que acabaram colocando a ciência e a razão acima da Bíblia e da revelação. Então, muitos teólogos liberais, por exemplo, não acreditam que a Bíblia foi inspirada por Deus, não acreditam na literalidade da criação, que Deus criou Adão e Eva. Então, ele identificava que esses teólogos, chamados teólogos liberais, teólogos que colocaram a ciência acima da revelação, Sim, eram exemplos do Cristo da cultura, que assimilou a cultura quase que completamente. Interessante, Alan. Muito obrigado por essa síntese. Ô Marcelo, sabe o que eu estava pensando? Você disse que foi evangelista, né? E você cuidou da missão de várias igrejas. Sim. Pensando nessa categorização de Niebuhr, você acha que o que você tem observado na sociedade, uma acomodação com a cultura, a favor da cultura, ou uma postura mais contra a cultura? Pastor, olhando a sociedade e ela vendo o cristão, eles têm uma ideia completamente errada de como a gente enxerga a cultura. Há uma ideia lá de que nós fazemos uma dicotomia, né, entre a cultura e a religião, Sim. ou a Bíblia, vamos dizer assim. Mas a própria Bíblia nos traz cultura, né? Sim. Por exemplo, o termo cultura no latim, colare, significa cultivar, né? Você vai mais abrangente, significa arar a terra, né? Cultivar a própria terra. E olha que coisa interessante, quando Deus estabeleceu o homem e a mulher nessa terra, Adão e Eva, ele deu domínio sobre todas as coisas aqui para Adão e Eva. Sim. Né? E a partir desse momento, Adão fez cultura. E como é que ele fez cultura? Ele fez o quê? Ele não arou a terra? Ele não cultivou a terra? Não foi essa a ordem de Deus? Então, é muito importante entendermos de que não há nenhuma separação entre a religião, a igreja e a própria cultura. Há, sim, uma moldação, né? Ali uma acomodação da cultura que realmente cabe dentro dos princípios e valores cristãos. Alan, comparando aqui o texto bíblico que nós lemos com o que você disse, Cristo diz, não peço que os tires do mundo, mas ele reafirma no verso 16, eles não são do mundo, como também eu não sou. Dentro dessa perspectiva, haveria coisas na cultura que são de Deus e haveria coisas na cultura que não são de Deus? Sim, muitas pessoas acham que cultura é igual a mundo, nessa perspectiva aqui de João. Mas não é verdade, né? Aqui, o mundo de João não é o planeta Terra e também não a cultura como um todo, porque como o pastor Marcelo disse, a cultura
é o ambiente na qual nós estamos. É impossível existir no vácuo. A cultura é aquilo que nós produzimos, é aquilo que construímos com a nossa memória, com nossos dons, com nossos talentos. Aliás, como é que a gente poderia definir cultura? Do ponto de vista do autor que nós acabamos de mencionar, a cultura é toda produção humana, seja ela material, intelectual ou artística. Okay. E como nós somos imagem e semelhança de Deus, a cultura também é de Deus. Mas num contexto de pecado, a cultura também ela é pecaminosa, ela é corrupta. A cultura são as duas coisas, porque ela é produção humana. E nós somos seres falhos e caídos, mas também somos seres guiados por Deus. Essa falta de entendimento é interessante. É a falta de entendimento das pessoas lá fora e também a falta de entendimento das pessoas dentro da igreja, né? Porque, às vezes, as pessoas pegam um texto isolado na Bíblia e fazem uma interpretação equivocada disso. Por exemplo, lá na primeira carta do profeta São João, do evangelista São João, lá no capítulo 2, no verso 15... 1 João 2, 15... Ele diz assim, olha, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É aquilo que o pastor Alan falou, né? É a interpretação equivocada do que seria o mundo, não é verdade? Então, as pessoas pegam talvez um texto desse e na igreja dizem assim, tá vendo? Nós temos que nos isolar do mundo, né? Nós não podemos nos envolver com o mundo. Isso é um problema muito sério. Alan, de que forma que a revelação, né, o nosso texto sagrado aqui, poderia nos ajudar para compreender qual deveria ser a relação do cristão com a cultura? Olha, nós sabemos pela teologia que Deus, que é um ser infinito, ele é que inicia o processo de comunicação com a humanidade que é finita. E na teologia existe um conceito que explica como Deus iniciou esse processo de se comunicar. A gente chama de revelação. Isso. Deus se revelou à humanidade, foi uma iniciativa dele. Claro. Então existem dois tipos de revelação, a geral e a especial. A revelação geral nós acreditamos que é quando Deus se revela através da natureza, das coisas criadas. Deus se revela através da história. Na Bíblia existem exemplos que ele interfere no curso, né, na trajetória das coisas. Sim. E Deus se revela também através da cultura, das relações humanas, da arte, da literatura, que foi aquilo que nós mencionamos. Como isso é produto do ser humano e nós temos em nós, né, imagem e semelhança de Deus, mesmo que desfigurada pelo pecado, Deus também se revela na cultura, né, nas construções humanas, nas relações e assim por diante. E desse ponto de vista da revelação geral, a revelação geral estabelece que Deus não escolhe pessoas para se revelar através da cultura, da história e da natureza. Ele se revela a todos, fiéis e infiéis, cristãos ou de outras religiões, crianças ou idosos. Então, desse ponto de vista, é possível encontrar Deus na cultura e em quaisquer manifestações dessas dimensões que eu acabei de mencionar. Muito bem. Eu acho que vale a pena a gente explicar um pouco melhor esse assunto e vamos fazer isso no próximo bloco. Por enquanto, eu queria que você anotasse o seguinte: a cultura é tudo aquilo que nós produzimos, seja intelectual, material, artístico, mas, infelizmente, contaminados pelo pecado, temos que tomar cuidado para identificar aquilo que é de Deus e que não é. E nisso, a revelação é essencial. Voltamos num instante com o programa Teólogos. No programa de hoje, estamos estudando o tema do Evangelho e a cultura popular. Eu queria que você tivesse a sua Bíblia em mãos, um caderno para tomar nota das ideias mais importantes que forem apresentadas aqui. Até agora, nós entendemos que há uma relação do cristão com a cultura. Nós lemos que Cristo pede ao Pai para preservar os seus filhos, mas, por outro lado, nós estamos inseridos numa cultura. Não há como viver de forma isolada do espaço em que nós estamos situados, localizados. Alan, no bloco anterior você enfatizou que, embora exista, obviamente, a revelação especial, nós também temos a revelação geral. E a revelação geral é bem menos completa do que a revelação especial.
Agora, valeria a pena indicar a pessoa que nos acompanha, nosso telespectador, que a revelação especial é uma espécie de referencial para a revelação geral, inclusive a cultura, não é isso? Exatamente. A revelação geral compõe a maneira como Deus se revela através da natureza, da história e da cultura. É uma revelação limitada. Porque o que queremos dizer com revelação limitada? Ela é limitada porque a natureza, depois do pecado, também se desfigurou. Ela não reflete totalmente a bondade de Deus com fenômenos, catástrofes naturais. Na história, às vezes, Deus precisa interferir na história porque a ação do homem é má. E a cultura, como nós mencionamos, é uma mescla de coisas boas com coisas más. Então, ela é limitada no sentido de que ela não é completamente boa, ela não é plena, completa. A revelação especial, sim. A revelação especial, ela mostra a vontade de Deus de maneira clara, ela mostra os atributos de Deus de maneira inequívoca, e ela nos ajuda a entender a revelação geral e a interpretar a revelação geral com mais coerência, com mais precisão. Isso é importante. Marcelo, você como evangelista e como professor de teologia aplicada, você concordaria com a seguinte ideia de que um aspecto essencial do trabalho de um evangelista é trazer uma pessoa de uma cultura, digamos assim, secular, mundana, para uma cultura cristã, bíblica? É um desafio, né? Eu penso que realmente é um grande desafio. Mas para fazer isso, pastor, você também, como instrumento de Deus, precisa estar inserido na cultura. Você não pode estar alijado, né? Você não pode ser uma pessoa de fora, que não vive o contexto que aquela pessoa está vivendo. Né? Você precisa conhecer, e para você precisar conhecer, você precisa também se aprofundar, né, na cultura daquela pessoa, talvez de um povo, que você precisa alcançar com o Evangelho. Porque se você não fizer isso, não haverá, assim, uma proximidade e não haverá, talvez, confiança da parte da pessoa para poder te ouvir. Você está dizendo que o cristão tem que ir onde a pessoa está, né? Com certeza, pastor. Trazê-la. Sabe, em muitos aspectos a gente percebe, e já foi mencionado aqui, a Bíblia ela é cheia de cultura. Ela está aqui, né? Você encontra na Bíblia isso, e uma outra coisa que a gente precisa realmente tomar cuidado é o fato de que, sem dúvida, existem boas culturas e culturas que vão contra os princípios que estão aqui regidos na Bíblia, né? E a Bíblia, ela é a revelação de Deus para a gente, né? Ela é a nossa norma, ok? Então, dentro dessa situação, tendo esse filtro que é a Bíblia, a revelação de Deus, a gente nota o que a própria Bíblia diz, né? Ela diz assim, olha, retém o que é bom, né? Diante de uma situação, para você, retenha o que é bom, o que está de acordo com os princípios bíblicos, né? Então, isso é muito importante, pastor. Muito bem. Alan, vamos agora especificar o nosso debate. O que seria cultura pop? E por que isso é importante para a igreja hoje? A cultura pop é um termo diminuído de cultura popular. Ok. Mas como a cultura popular ela é muito abrangente, então ela se refere, cultura popular se refere a folclore, tradições regionais e também se refere a toda a indústria do entretenimento, filmes, séries, videogames, história em quadrinhos, etc. O termo cultura pop, ele restringe a cultura popular somente à indústria do entretenimento. Ou seja, uma maneira de entender bem cultura pop. A cultura pop é a cultura da mídia. É aquilo que a indústria do entretenimento e do show business produz e que as pessoas consomem dia após dia, na televisão, no smartphone, no computador e assim por diante. Alan, e não tem como fugir disso, né? Não, isso é impossível, né? Agora, esse debate sobre a cultura popular é importante para a igreja e que princípios que a gente deveria levar em conta para que a nossa compreensão, o nosso filtro sejam adequados? Esse debate é importante para a igreja, eu vou falar da importância e depois eu vou falar dos princípios, porque hoje, majoritariamente, eu vou falar só de Brasil, mas essa realidade se repete também em vários outros países. No Brasil, a população brasileira é majoritariamente urbana.
no adventismo também. O adventismo é composto por a maioria de pessoas que moram nas grandes cidades. O adventismo no Brasil é uma religião majoritariamente jovem. A maioria dos nossos membros tem entre 16, 18 a 35 anos, a maioria. Então, para essa população jovem e que vive em contexto de metrópoles, em contextos urbanos, a cultura pop é a principal cultura que traz a eles repertório, aonde a vida deles acontece. Então, os diálogos partem de seriados que eles veem na Netflix, eles trocam mensagem pelo WhatsApp, é o filme que assiste, é um joguinho no celular, é um livro que está fazendo sucesso, são os youtubers, influenciadores digitais. Então, para essa parcela, que é a maior parte dos adventistas hoje no Brasil, a cultura pop seria a cultura mais predominante, mais até do que outras culturas, a cultura do estado onde eles estão, a cultura da família, a cultura do Brasil. A cultura pop é a mais influente. Por isso que é importante entendê-la, para se comunicar melhor com esse público. Podemos afirmar, então, Alan, que é da cultura popular que o jovem, de modo geral, não especificando denominações, o jovem, de modo geral, absorve sua identidade ideológica, sua identidade filosófica, sua identidade sexual, sua identidade vocacional, sua identidade espiritual, sua identidade familiar? Eu diria que não exclusivamente, mas eu diria que é uma das principais forças e é a que nós talvez menos conhecemos. Então, é um dos principais elementos que compõem essas características que você descreveu, mas é uma das forças culturais que nós temos menos acesso e menos conhecimento. Alan, como você queria falar? Eu queria. O Alan tocou num aspecto importante assim, né? Você tem a cultura pop e você tem principalmente os jovens envolvidos aí, todos nós, né? Mas assim, os jovens de maneira mais forte envolvidos na cultura e a necessidade de você conhecer para que você possa atingi-lo, né? Claro. Você vai à Bíblia, você tem o método de Paulo. O Paulo também, ele sabia trabalhar com a cultura, né? Quando ele foi pregar aos gregos, sim, o que ele fez? Ele se colocou diante da cultura dos gregos, claro, né? Ele usou exatamente a própria cultura grega, a filosofia grega, e ele trouxe para si, né, essa ferramenta, esse instrumento, e começou a evangelizar, começou a pregar o evangelho, né? É interessante notar que, com certeza, aqueles homens pararam para ouvir Paulo, porque perceberam que Paulo, ele conhecia, ele sabia o contexto ali daquele povo, né, que ele queria atingir. E a gente percebe da importância, né, de você realmente conhecer a cultura para que você possa pregar o evangelho. Claro, imagino que você, Marcelo, como evangelista, né, se você vai organizar uma ação de missão no interior para jovens, ou uma ação de missão numa grande capital para jovens, você vai ter abordagem diferente. Claro, né? É completamente diferente. Eu dou aula de homilética na nossa faculdade. E eu sempre digo isso, né? A primeira coisa que você precisa fazer quando você vai pregar, você tem a tua mensagem preparada, mas você precisa conhecer o teu público-alvo. Para quem você vai falar. Certamente. A mensagem pode ser a mesma, mas a abordagem, com certeza, ela vai ser diferente. E considerar a pessoa e a cultura onde está inserida. Alan, você acha que a igreja cristã, de modo geral, aqui no Brasil, tem se preocupado em estudar esse fenômeno que você está mencionando para dar base para ações de cunho de missão, por exemplo? Tem sido escrito, produzido material? Eu creio que ainda é muito iniciante o movimento. Tá no seu começo. Eu acho que a igreja está se despertando agora, estou falando agora até de igrejas de várias denominações, mas ainda é muito pouco. Ainda existe uma compreensão demonizadora, né, de contracultura, de que a cultura pop ela é única e exclusivamente um meio que desvia os cristãos ou os jovens do caminho de Deus, etc. Então, esse diálogo que nós construímos aqui, de que é possível conhecer, identificar elementos que estão alinhados com os nossos valores e princípios, identificar também elementos que estão em desacordo com os nossos princípios, na cultura pop o pessoal costuma mais já demonizar e dizer que é só
coisa maléfica, só coisa ruim. Aliás, falando de princípios, eu queria enveredar para esse assunto agora. Como é que a teologia pode ser útil na aproximação, na compreensão do fenômeno da cultura pop? Existem algumas formas. A primeira que eu mais gosto de chamar a atenção é aquela que está fazendo com que as igrejas se despertem. É o princípio do diagnóstico. A cultura popular, através das narrativas, da ficção, das músicas, ela retrata o cristianismo. Ela retrata a pessoa de Jesus, ela retrata inclusive os seguidores de Jesus. Muitas vezes de maneira caricatural, muitas vezes de maneira irônica, engraçada. A reação dos grupos religiosos, dos cristãos, é de se ofender. Eu iria propor uma outra postura, é de identificar que se essa é a maneira que a imagem do cristianismo, de Jesus e dos cristãos está sendo construída, é porque essa é a imagem que nós, como seguidores de Jesus, estamos promovendo, estamos vendendo. Então, a cultura popular, ela é uma excelente ferramenta, ela é um serviço prestado, sob esse ponto de vista, é um serviço que se presta gratuitamente para a igreja refletir sobre sua própria identidade e seu próprio trabalho com a comunidade. E nós podemos aproveitar a própria cultura como uma ferramenta para a gente, né? Escrevendo, talvez, um livro, um romance que tenha um fundo moral cristão, de valores, de princípios, não há nenhum mal com relação a isso, produzindo filmes, né, que também tragam esses valores e esses princípios. Ou seja, você trazer a cultura a seu favor, né, trazer a cultura para a pregação do Evangelho. Aliás, Alain, você trabalha num grupo de pesquisa que tenta, me parece, trabalhar nesse sentido, né? Exatamente. Que grupo de pesquisa é esse? É um grupo de pesquisa da Faculdade de Teologia e do curso de Comunicação Social no NASP, chamado Excelsior. Estuda religião e cultura pop. Então, nós procuramos entender não só a imagem que a cultura pop produz sobre a religião, que é o que eu falei agora, mas também aquilo que o pastor Marcelo falou. Nós procuramos entender como nós podemos usar gêneros, ferramentas e produtos da cultura pop para transmitir a mensagem religiosa. E é um grupo de estudo que não só faz pesquisas, mas também trabalha com produção de materiais. Bom, será que a gente poderia falar, Marcelo e Alain, a gente poderia falar de alguma narrativa bíblica ou de algum texto bíblico que nós pudéssemos usar como referencial interessante, adequado para o relacionamento do cristianismo com a cultura popular? Eu gosto de um texto. Sim. Eu não diria que ele vai estabelecer assim princípios normativos, mas a exemplo da história de Paulo, né, que foi comentada pelo pastor Marcelo, é uma série de textos, na verdade, que chamam a atenção para um método de Jesus que eu acho que pode se alinhar com a nossa relação com a cultura. Então vamos lá. No capítulo 15 de Lucas, sim, eu não vou ler textos assim especificamente, eu só vou mostrar aqui que no capítulo 15 de Lucas existem 3 parábolas, né? Sim. A parábola da ovelha perdida, correto, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Isso. Se você observar aqui, e em outras parábolas, como a da figueira estéril, a do semeador, etc., Jesus muitas vezes repete a mesma história, e esse aqui é o caso, exatamente o caso aqui, que é a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, a lição é a mesma, mas ele reproduz histórias diferentes. E Jesus faz isso em vários outros contextos. Aqui nós conseguimos observar que Jesus frequentemente repete uma parábola, na verdade a lição através de parábolas diferentes, porque ele está dialogando com 2 públicos distintos. Então, neste caso, a ovelha, o pastoreio é uma função essencialmente masculina. A história da moeda, quem perde a moeda é uma mulher. Então, é uma história feminina. Então, Jesus, às vezes, repete a lição através de histórias diferentes porque ele está dialogando com públicos diferentes. Essa é uma coisa que eu gosto de chamar a atenção, que existe na Bíblia, né? Porque Jesus está trabalhando usando ferramentas distintas porque ele sabe que existem audiências distintas. E ele não trabalhava só narrativa, ele vivia a cultura, né? Em várias passagens na Bíblia você percebe exatamente isso. Jesus inserido ao povo, na cultura, por exemplo, a própria história das bodas de Caná, né? Ali Jesus envolvido numa festa, era uma questão cultural, havia uma tradição envolvida em volta daquele casamento ali e Jesus
Jesus estava no meio do povo, né? Ele se relacionava com as pessoas, ele se envolvia com a cultura. Muito bem, olha que interessante. Então, Lucas capítulo 15 é um dos textos onde nós percebemos toda a intenção de Cristo, o desejo de chegar onde as pessoas estavam mesmo, né? Exatamente. Então, você tem a história de um homem, de uma mulher, você tem a história de um jovem, né? De um pai, de um irmão. De fato, Cristo era muito sensível a tudo o que ocorria. Bom, eu acho que nós tivemos um bom diálogo a este respeito. Nós percebemos que, embora a cultura manifeste um modo como Deus age, e essa é a revelação geral, nós sempre devemos lembrar que a revelação especial, que é a palavra de Deus, ela é o parâmetro para tudo aquilo que acontece, né? Bom, no próximo bloco nós vamos seguir aprofundando esse tema e eu queria que você guardasse uma informação básica com você. Nós estamos na cultura, mas nós não somos da cultura. A nossa cidadania é celestial. O nosso mundo é celestial. Mas enquanto aqui estamos, temos que cumprir a missão, identificando necessidades, identificando prioridades e alcançando as pessoas onde elas estão. Voltamos em instantes com o programa Teólogos. No programa de hoje estamos estudando a relação que deveria haver entre a igreja, o evangelho e a cultura popular. O Marcelo e Alain, é possível que muitas vezes a pessoa esteja tão inserida na sua cultura que acabe assimilando, né? Sendo a favor de tudo o que acontece, sentindo saudade, inclusive das coisas que não são tão boas. Eu estava me lembrando aqui, por exemplo, de Números capítulo 11, versículos 4 e 5. Você que está nos acompanhando, pega a sua Bíblia, Números 11, 4 e 5. Diz assim: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Bom, a gente nota que mais do que saudade da alimentação, era a saudade de todo o contexto cultural que eles haviam vivenciado na terra da qual eles haviam sido libertados por Deus. Marcelo, esse é um risco, né? De se aproximar, pertencer tanto que agora se sente falta disso que é contra a vontade de Deus. Pastor, nós não podemos ir para um lado, que é demonizar toda a cultura, mas também nós não podemos ir para o outro lado, que é deixar que a cultura nos nos cubra, ok? Nos revista e a partir desse momento ela nos mude, ok? Esse é um grande problema que a gente vive. E dentro desse aspecto, não existe na Bíblia um melhor exemplo que esse. É um povo que ficou tanto tempo em outra cultura, participando ali, talvez, de outros princípios, outros valores que Deus estabeleceu para o seu povo, o povo de Israel. E agora, quando eles saem, eles sentem falta, saudade daquilo. Parece que até ao sair dali e já não viver mais aquilo, parece que arranca até um pedaço, né? A ideia que tem é que a saudade era tremenda das coisas do Egito. Então, esse talvez seja um risco, um perigo que nós venhamos a correr diante da cultura, que é o fato de você estar envolvido nela e a tal ponto envolvido que em algum momento você não percebe que a cultura ela começa a mudar você e você começa a não partilhar mais os princípios e os valores que Deus estabeleceu. É interessante, complementando aqui o pastor Marcelo, que nós comentamos sobre Richard Niebuhr, né, no primeiro bloco. Isso. Aquele autor escreveu Cristo e Cultura, claro, que descreveu categorias que a igreja se relacionava com a cultura. Isso. Muitas pessoas e igrejas tentaram entender como elas poderiam se encaixar em uma categoria só. Mas como o pastor Marcelo mencionou, na verdade, o desafio cristão é entender, através do espírito da época, da leitura de cenário, das circunstâncias e especialmente da voz de Deus para aquele momento, para aquele
recorte de espaço e de geografia e de tempo, né? Para aquele recorte, qual que é a vontade de Deus? É separar-se da cultura naquele momento, naquela dimensão, naquela fase, naquela circunstância, ou aproximar-se? Então, nós temos 2 personagens assim, que me vieram à mente, que fizeram as 2 coisas ao mesmo tempo. Eles se separaram da cultura, mas também se aproximaram da cultura, né? José e Daniel foram indivíduos que, de certa forma, foram aculturados pela cultura egípcia e pela cultura babilônica, no sentido de que eram indivíduos que estudaram lá, indivíduos que trabalharam lá, conheciam a estrutura política, econômica, fizeram parte, inclusive, como estadistas. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia deixa claro que eles não negociaram princípios, que eles não se conformaram com algumas das práticas que aqueles povos promoviam. Então, você vê na vida de 2 personagens bíblicos, ao mesmo tempo, a rejeição da cultura e um diálogo aberto com a cultura. E talvez, assim, fique uma pergunta a quem nos assiste. Como é que eu me resguardo desse perigo? Eu penso assim, que existem 2 fatores que são muito importantes para um cristão. Um seria o bom senso, né? Você usar o princípio do bom senso na sua vida. Mas isso é único? É só o bom senso? Não, porque a Bíblia também diz que o coração do homem é enganoso, né? Enganoso. A gente não pode confiar no bom senso só. E aí entra o outro aspecto, né? Que é a entrega a Deus, é se relacionar com Deus, é a comunhão com Deus. E com certeza, né? Esse contato com Deus promove diante de Deus a oportunidade dele de transformar a nossa vida, de trabalhar no nosso coração, de nos proteger, né, e nos dar realmente o caminho. Estamos inseridos, isso é inegável, todos nós estamos inseridos na cultura, não tem como fugir disso. Você não quer estar inserido na cultura? Foge para um monastério, entra numa caverna, faz o que você bem entende, foge da civilização, mas não é o nosso caso. Então, nós entendemos que há necessidade de buscar a presença de Deus em nossa vida constantemente, para que Deus realmente possa revelar e nos mostrar o caminho que devemos seguir. Além do exemplo de José e Daniel, que outros relatos ou exemplos bíblicos podemos usar para mostrar como é que o povo de Deus se relaciona com a cultura pop da sua época? Eu posso dizer que as parábolas de Jesus, foi um exemplo que eu dei anteriormente, eu vou repetir, elas também nos mostram como que Jesus se relacionava com a cultura da sua época. Isso seria muito importante para nós hoje. Como eu disse, muitos grupos religiosos, muitos cristãos tratam a cultura pop como totalmente má, na qual nós devemos ter diálogo e convivência alguma. Mas quando Jesus ele elaborava narrativas e histórias para as pessoas que o seguiam, que o ouviam, basicamente a maioria dessas pessoas eram pessoas das camadas populares. Quando você fala da Palestina do primeiro século, você está falando de pessoas de cultura agrícola, pastoril, rural. Então, quando Jesus construía narrativas, a maioria delas você vai perceber que tratavam de coisas do cotidiano desse universo. Aí eu repito, era a parábola do semeador, era a parábola da ovelha perdida, da função do pastor, é a parábola da edificação da casa, é a parábola do publicano, aí envolve comércio. Da vinha, da figueira e assim por diante. Então, a ideia aí é que Jesus, conhecendo o repertório, a cultura daquele povo, a partir o repertório a partir do qual aquele povo articulava a sua concepção da vida, de Deus, do religioso, da moralidade, ele usa essa plataforma, esse universo, para transmitir lições espirituais. Então, eu fico imaginando, hoje, o nosso desafio para esse recorte de pessoas que nós mencionamos agora há pouco, pessoas que moram em cultura urbana, jovens, cuja cultura da mídia, cultura pop, é o repertório da onde eles articulam identidade, valores, Deus, moralidade, etc. Será que não é o caso, como a Bíblia diz, de nós nos valermos do repertório, das narrativas desse universo para transmitir lições espirituais? Eu estava lembrando aqui, o próprio fato de Cristo ter utilizado a narrativa, a parábola de Rico e Lázaro, né? Ao que tudo indica, era uma narrativa comum na época, né? Até Cristo arrisca, né? A usar arrisca porque há elementos aí que podem ser mal interpretados. Exatamente. E tem gente que pode atribuir a Cristo
a compreensão que não era a Falso intenção ensino. dele, né? Mas Cristo se apropria de uma narrativa que era popular, mas dando a sua perspectiva em relação ao tema que ele queria abordar. É o modo dele dizer, olha, já que vocês conhecem isto, vou partir disto para levar vocês aonde eu quero que vocês vão. Exatamente. Eu fico impressionado, pastor, porque assim, eu tento puxar sempre para o lado da missão mesmo, né? Da pregação do evangelho. E como você pode usar a cultura a teu favor. Você pega o exemplo de Cristo, você percebe que Cristo conseguia entrar em todas as camadas da sociedade, em todas elas. Ele tinha essa facilidade, não somente nas camadas da sociedade, mas também nas faixas etárias, né? Ele atingia crianças, atingia adultos, atingia o pobre, atingia o rico. E como é que ele conseguia fazer isso? Era simples, ele não estava alijado, ele não estava fora da cultura, ele estava inserido, né? Em muitos casos, nós precisamos enxergar exatamente isso. Essa importância de trazer a cultura a nosso favor. Isso é primordial. Alain, evidentemente a cultura popular tem a sua agenda, não é isso? Tem os seus temas preferenciais, os seus temas de interesse. Parece que pode haver uma intenção do cristianismo de nem parar para dialogar sobre essa agenda e já rejeitar de cara. Eu queria que você comentasse agora se a Bíblia tem alguma coisa a dizer sobre as agendas da época e como isso pode ser importante para nós hoje. Isso é muito importante, pastor Adolfo, porque a nossa tendência, muitas vezes, diante de uma agenda da sociedade que se manifesta nos produtos da cultura pop, nas narrativas, nas histórias, na indústria do entretenimento, é boicotar, é demonizar. Mas, na verdade, a própria Bíblia mostra que em Jesus, os apóstolos, havia um diálogo com as agendas da época para mostrar a visão bíblica a respeito dessas temáticas. Então, vou tomar como exemplo um tema que é forte na agenda da cultura popular, porque é algo que a sociedade está fervilhando na sociedade, que é a questão da corrupção, dessa crise institucional. Tem movimentos, né? Sim, e não é só exclusivo do Brasil, né? Não, é uma exato. coisa que envolve empresas, envolve outras nações, outros estados, mas que especificamente o nosso contexto está bem latente. Em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 20, Lucas 20, nos versos 45 a 47, nós temos um exemplo de como Jesus, atento a essas agendas sociais, a esses problemas sociais, às injustiças sociais da época, ele faz uma declaração. Ele comenta no verso 45, ouvindo todo o povo, recomendou Jesus a seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Então, aqui, essa expressão, devoram as casas das viúvas, era uma prática muito desonesta que fariseus faziam com viúvas. As mulheres, na época de Jesus, elas eram tratadas muitas vezes como incapazes na Palestina no primeiro século. Então, quando ela se tornava viúva, ela precisava que um homem assumisse a gestão dos seus bens e da sua herança, porque ela não tinha capacidade para fazê-lo. Em alguns contextos, as mulheres eram inclusive analfabetas. Na Palestina, Israel é que tinha a menor taxa de mulheres analfabetas, mas em Samaria, Fenícia e outras regiões, a maioria das mulheres eram analfabetas, não tinham participação política, não podiam ser testemunhas em tribunais. Então, os fariseus e outros líderes religiosos que Jesus critica se ofereciam para serem administradores da herança. Só que o que eles faziam, obviamente, com a inabilidade da viúva de saber gestão financeira, eles roubavam os recursos para eles mesmos e faziam com que essas mulheres sofressem com poucos recursos. Jesus estava atento a esse crime, a essa prática de ganância, de corrupção da época, e ele a criticou veementemente. Então, hoje, quando nós vemos essa corrupção alastrada, essas injustiças, nós recorremos à Bíblia e vemos que Jesus era sensível a essas causas e que, como ele disse aqui, esses sofrerão juízo. E nós temos que ter essa esperança de que, se não aqui, um dia Jesus vai julgar todas essas coisas e essas pessoas terão sua recompensa. Isso significa que o cristianismo, o cristão,
não pode ser insensível àquilo que está ocorrendo, né? E você estava lendo esse texto e logo depois, no capítulo 21, há um outro incidente envolvendo uma viúva pobre. Estando Jesus, verso 1, a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhe sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Sabe que Jesus poderia ter ficado em silêncio, mas havia um tema que era importante para a sociedade da época. Era a aparência do ritual, a aparência da religião e a importância do fazer em público. Então, esse fariseu estava demonstrando uma importância religiosa ao oferecer, ao dar a sua oferta. E Jesus, sensível a isso, ele traz o assunto à tona e valoriza aquela que não era valorizada. E é duro, ou ele dá um recado para aquela religião de aparências. Ou seja, há uma temática evidente que estava ali no imaginário do povo. Jesus não foge disso, ele põe isso no centro do seu discurso. Seria esse um outro exemplo também, né? Exatamente. Isso me mostra um pouco Jesus indo contra a questão de transformar a religião simplesmente num rito, só num rito, né? E isso também é um problema sério. E Jesus vai contra exatamente a isso. E Jesus mostra que a religião não deve ser praticada dentro da igreja, portas fechadas ou numa torre de marfim. Sim. A religião verdadeira tem que dialogar com as demandas e as necessidades da sociedade. Alain, e aí? Usando a categorização de Niebuhr, nós somos contra a cultura? A favor da cultura? Transformador da cultura? Acima da cultura? O que nós somos? Eu acho que nós devemos ser um pouco de cada. É a voz do Espírito, as circunstâncias, as situações que vão determinar como que nós devemos reagir ou que postura teremos. Quando o texto bíblico diz que o ser humano, que nós somos sal e nós somos luz, estaria apontando para a categoria de cristão como transformador da cultura? Com certeza. E existe momento para separar, existe momento para aceitar e existe momento para transformar. Há um momento em que o cristão, o líder cristão, deve ter um discurso mais duro contra a cultura, certo? Correto. Mas há um momento que ele tem que se aproximar, né? A fim de conquistar a simpatia, para trazer essa pessoa de onde está e levá-la onde ela deveria estar. Não é isso mesmo? Exatamente. Muito bem. Você que nos acompanha, muito obrigado porque esteve atento a este debate. Hoje nós tratamos do assunto do cristão, a cultura, nós tratamos do evangelho e a cultura popular. A cultura popular tem a sua agenda. Nós aprendemos a respeito disso. A cultura popular tem seus interesses e muitas vezes essa agenda da cultura evidencia aquilo que é importante para a sociedade. A igreja, por sabedoria do Espírito Santo, deveria compreender, estar sensível a essa agenda e a partir disso então elaborar, quem sabe, trabalhos evangelísticos, métodos evangelísticos que alcancem exatamente aquilo que é a necessidade do contexto cultural onde a igreja, a denominação está inserida. Para isso, é necessário sensibilidade, é necessário compreensão, mas acima de tudo, o Espírito Santo. Que Deus capacite a todos nós para essa missão. Até o próximo programa Teólogos.